Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Glória a Deus. Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz. Sejam bem-vindos à casa de Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem vos assentar em nome de Jesus. Estou com uma palavra boa que vai lhe ajudar. Vamos lá? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 5. Marcos 5, versículo 36. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. Que o nosso Deus é, e às vezes nós esquecemos. Marcos 5, 36. Quem encontrou, diga amém. Encontraram? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Todo mundo, leia comigo, vamos lá? Não crê. Esse Jesus está dizendo para um homem chamado Jairo. Jairo é o principal da sinagoga, chefe da sinagoga, homem muito importante. E, irmãos, ele tinha ido até Cristo buscar ajuda para sua filha que estava enferma. Ele deixou os seus criados e disse: eu vou buscar ajuda, eu vou atrás. E quando ele encontra Jesus, ele disse: mestre, minha filha está horrivelmente enferma, está para morrer em casa. E Jesus disse: eu vou na sua casa, eu vou contigo. E eles estavam indo. De repente, vem uma mulher, irmãos, e toca em Jesus. E aquela mulher a mulher enferma do fluxo de sangue. E aí Jesus: alguém me tocou, porque eu senti que saiu poder. E aí veio ela e contou toda a verdade. E nisso passou um tempo. E aí o que acontece, irmãos? Nesse tempo que Jesus está atendendo aquela mulher, eu já até disse aqui, né? Imagina uma mulher quando ela quer desabafar, ela gasta 3 minutos. Não é isso que ela gasta? 5, 7, estourando 8. A própria mulher dizendo 6 horas, hein? E tem muito para desabafar, hein? Imagina, irmãos, e ela vai falando para Jesus, porque foi passando o tempo e Jairo está lá: meu Deus, mas essa mulher não acaba logo, eu tenho que levar Jesus na minha casa, minha filha está enferma. E aí termina, aí vamos embora, Jairo, vamos embora. E quando estão para ir, de repente chegam os mensageiros e falam assim: meu senhor, mestre, pode dispensar Jesus, não incomoda ele mais não, porque sua filha morreu. A menina, irmãos, que estava enferma, que ele foi buscar solução para o problema, que era Cristo, morre. E aí quando Jesus ouve aquela notícia, Jesus, sem acudir a tais palavras: Jairo, não entre em desespero. Imagina um pai receber uma notícia dessa. Imagina o pai receber, você está ali, daqui um pouquinho alguém chega e fala: sua filha morreu. Você perde o chão, você quer sumir, irmão, você não sabe. Só quem passou sabe como é. Jesus: Jairo, não desespera não. Jairo, não temas, crê somente. Meu irmão, e é o que nós precisamos entender dos dias de hoje. Nós já estávamos cantando agora há pouco: poderoso Deus. E nós temos esse Deus que ele é poderoso. Deus, a Bíblia Sagrada, ela dá várias simbologias para o nome de Deus. Deus da guerra, o Senhor é minha força, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Shammah. Então, para cada Deus tem um nome para cada coisa. Jeová Jireh, Deus provedor. Deus tem vários nomes. E um dos nomes que o nosso Deus tem, irmãos, é um que eu gosto muito dele. Vamos lá? Efésios capítulo 3. Vamos ver o que Paulo, irmãos, nos ensina aqui. Efésios 3, versículo de número 20. Efésios 3, 20. É a oração de Paulo. Ele faz uma oração, começa no 14.
Por essa causa me põe de joelho, e vai apresentando as razões. E quando ele chega no versículo 20, olha o que ele diz aqui, ó. Você está em Marcos, né? Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, carta de Paulo à cidade de Éfeso, capítulo 3, verso 20. A cidade de Éfeso hoje é a atual, vocês lembram? Eu já falei aqui. Turquia, muito bem. Efésios 3, 20. Podemos ler? Sim ou não podemos? Olha a oração de Paulo. Ora, aquele que é... Não, foi muito fraco. Vamos lá, todo mundo. Ora, aquele que é... Poderoso. Um dos nomes dele, de Deus, é esse, o quê? Poderoso. Mas poderoso para quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinita. Sua Bíblia diz infinita ou abundantemente? Aquele que é poderoso para fazer abundantemente ou infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Nós temos um Deus que é o que a igreja? Poderoso. Quando Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas, crê somente, era para Jairo crer que ele estava levando quem para casa? Um Deus o quê? Poderoso. Grave isso, põe na sua cabeça, meu irmão, põe no seu coração, que nós temos um Deus que ele é poderoso, poderoso para fazer mais do que pensamos ou imaginamos. Quando Jesus, irmãos, quando Jairo foi até Jesus, pedindo, vamos à minha casa, por favor, minha filha está enferma, ele queria que Jesus fosse fazer uma visita, talvez uma oração, ou olhar só para a menina, só que a menina morreu. E Jairo continuou levando Jesus para casa. E aí quando Jesus chega lá, estão todos chorando, Jesus pede para todo mundo sair, pede para a família, todo mundo, e entra somente ele, o pai, a mãe, os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e ali, irmãos, fecham a porta e ele fala assim, olha, não temas. Gente, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas apenas dorme. E começaram a rir, e começaram a zombar. Aí daqui um pouquinho Jesus mandou todo aquele povo sair, e entra e ressuscita a menina. Então a menina estava enferma e morre, mas o poderoso chegou ali e fez o quê? Mais do que Jairo pediu, pensou ou o quê? Ou imaginou. Então eu não tenho que temer diante de uma situação, eu não tenho que temer diante de uma dificuldade. O que nós estamos fazendo? Estamos com medo. Tem gente que tem medo da velhice. Você sabia que tem gente que tem medo da velhice? Ah, eu tenho medo de ficar velho e dar trabalho para os outros. A Bíblia Sagrada é clara quando diz, e na velhice ainda darão frutos. Quantos dos nossos aí, meu irmão, estão aí esbanjando saúde com 70, 80, 90 anos? E tem gente com medo. Ah, eu tenho medo. Sabe qual que é o meu medo, pastor? Meu medo, pastor, é eu ficar velho, pegar uma doença aí e dar trabalho para os outros. Eu prefiro até que Jesus me leve. Sabe que tem gente que pensa isso? Tem muitos. Tem gente que tem medo de coisas. Quer ver um exemplo? Digamos aqui, vamos usar o teclado. E aí a pessoa chega do nada e coloca a mão no teclado. Pois é, rapaz. E aí, tá conversando. Aí alguém chega e fala para ela assim, né? Fala, hein, você sabe de quem que era esse teclado? Não, de quem que era? Esse teclado era de um macumbeiro, tá amarrado. Não tem disso? Você sabe quem que morava aí? Ele mudou para uma casa nova lá, uma casa que ele comprou, mudou. Sabe quem que morava aí? Quem? Um feiticeiro, um macumbeiro. Sexta-feira o tambor rolava solto, aí tá amarrado. Ai, é por isso que eu não estou conseguindo dormir à noite. Tem crente assim, irmão. Tem muitos desse jeito. E estão esquecendo que nós temos um Deus que é o quê? Poderoso. Quantos estão esquecendo que tem esse Deus poderoso e estão com medo de uma enfermidade, com medo de um exame, com medo de ir ao médico? Sabe qual que é a mania hoje? Crente, não só crente, todo mundo se automedicar pela internet. Você conhece o doutor internet? Você conhece o doutor internet? A pessoa está lá, chega lá, ai, estou com uma dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Sim, aparece um monte lá. Ah, eu vou tomar isso aqui, é bom. Internet não é médico. Internet não é doutor. Mas ele tem medo de ir ao médico. Ah, mas e se ele ver, se ele quiser me internar? E se ele pedir um exame? Se ele pedir para me fazer isso? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu irmão, não temas. Crê somente.
Eu tenho um Deus poderoso. Ah, pastor, mas eu fico com receio, porque eu só não sei, pastor, o que eu tenho. Meu irmão, não é para temer. Nós estamos esquecendo de quem é o nosso Deus. Nós estamos esquecendo quem Ele é. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou imaginamos. Aquilo que você pede, Deus pensa mais. O que você imagina, Deus já imaginou maior ainda, mais lá na frente. E nós estamos temendo. Estamos preocupados. Estamos com medo. É a mulher que descobre um período de gravidez e fica com medo. Ai, meu Deus, eu não posso fazer nada. Eu não vou mais nem na igreja. Só vou na igreja depois que meu filho tiver 1 ano. Por quê? Ah, eu tenho medo de gente dirige aí, esses transdoidos, vem um carro, bate, eu perco meu filho. Ah, eu morro com isso. Tem gente assim. Tem muitas pessoas, irmãos, temendo e esquecendo de que tem um Deus o quê? Poderoso. Jairo recebeu a palavra de Cristo. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá em Marcos 5. Marcos 5,36. O que Jesus disse para ele, irmãos? Marcos 5,36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas o quê? Crê somente. Não é para me temer. Não é para me espantar, me amedrontar. Ah, pastor, estou com uma dívida, o que eu vou fazer? Eu não durmo. Você está temendo. Ah, pastor, eu estou com medo, eu estou preocupado, eu não venho mais à igreja, pastor, porque meu bairro é violento, é perigoso, se eu sair, eu chego lá, e aí vão todo mundo, e se ladrão entrar lá e roubar lá a minha casa, eu estou temendo? O que a Bíblia Sagrada diz? O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os guarda. O dia que perdoe que eu vou falar aqui, irmãos, não estou jogando ponto para ninguém. Estou jogando ponto para ninguém. Onde que o anjo estava? O dia que tocaram no seu carro. Onde que o anjo estava? Quando pegaram sua carteira. Quando entraram no seu lar. Naquele dia, irmãos, você estava faltando temor, foi quando o inimigo pôde tocar. Onde é que o anjo estava quando, irmãos, entrou uma doença, uma enfermidade? Porque ele é claro, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e o quê? E os livra. Irmão, tem gente temendo, esquecendo que tem um Deus que é poderoso. Estão esquecendo que Ele é poderoso para fazer o que? Infinitamente mais, mas muito mais do que pensamos ou imaginamos. Do que a gente pede. Oh, meu Deus, tem gente, irmão, limitando Deus. Jesus, eu tenho um problema sério na perna, mas Jesus, se o Senhor curar pelo menos minha coluna, tá bom. A perna eu aguento. Você está limitando Deus, irmão. Você está limitando o Senhor. Ele é poderoso para curar a dor, a enxaqueca. Ele é poderoso para curar tudo e todas as coisas. Mas eu estou temendo. Estamos temendo, estamos amedrontados. Olhamos a situação, irmãos, e estamos temendo. Mas isso não é de agora. Vejamos, irmãos, o povo de Israel temendo algo que eles viram. Vamos lá, Êxodo capítulo 14. Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Abriu a Bíblia, Gênesis. Segundo livro, Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. Êxodo capítulo 14, versículo de número 10. Irmãos, Israel, eles haviam saído do Egito. O faraó falou para Moisés tirar o povo, desaparecer depois da 10ª praga. E aí, de repente, Faraó, irmãos, ficou pensando: o que eu fiz? Eu deixei aquele povo embora? Não, eu estou sem juízo. Eu estou doido? Não, vamos atrás daquele povo, eles são nossos escravos. Eles têm que trabalhar para nós. E aí o que acontece? Eles estão indo embora, e aí eles chegaram, irmãos, e Deus falou assim: acampem-se diante do Mar Vermelho em Pi-Hairote. Era um território. E eles acamparam, montaram acampamento diante do Mar Vermelho. Aqui, digamos, aqui é o Mar Vermelho. De lá que eles estão vindo do Egito. Estão acampados, aí daqui a pouquinho, irmãos, estão celebrando. Deus nos tirou do Egito. Moisés, você é o cara, você tirou a gente da escravidão, hein? Isso é bom, glória a Deus. Daqui um pouquinho eles olham para trás, vê um poeirão. Quem é que está chegando? Faraó. E quando eles estão vendo o inimigo vindo atrás dele, versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e o que a igreja? E temeram muito.
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha só, eles esperam ficar com medo para depois o quê? Orar. Tem muita gente assim. Ele espera a coisa piorar, espera a coisa ficar feia, aí ele vai orar, ele vai clamar. Oh, meu Deus! Meu irmão, não espere o problema chegar, não espere o inimigo se levantar para você clamar. Nós temos que ter uma vida com Deus, uma vida de oração, a nossa vida particular com o Senhor. Quantos que só se levantam depois, irmãos, que acontece um problema? Quantos que só reagem depois de uma situação? Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Ô pastor, eu tenho que vir na igreja. Que dia que são os cultos? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado tem 7 da manhã. Ah, eu vou vir também 7 horas da manhã. Porque eu estou precisando muito. Tem muita gente que espera, irmãos, o inimigo chegar para clamar. Quando eles estão vendo o faraó, vindo bufando de raiva, rangendo os dentes, eu pego vocês não vão escapar da minha mão não, vocês estão pensando o quê? Vocês vão voltar para o Egito, vocês vão trabalhar para mim, vocês têm que pagar serviço. E eles estão o quê? Temendo. Ah, Senhor, e diz o versículo 11, e disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que, irmãos, morrermos nesse deserto. Olha o que eles estão pensando. Eles estão imaginando que seria melhor voltar atrás. Eles estão imaginando, é melhor voltar do que morrer aqui. Deus nos tirou de lá para quê? Para morrer aqui? Que Deus ruim, que Deus injusto, que Deus ingrato, que esse... Ô Moisés, que história que é essa? Você disse que nos tiraria para levar para uma terra boa, que mana leite e mel, e agora nós estamos aqui, vamos morrer nesse deserto? Ah não, melhor vamos voltar. Nós já reunimos um grupo aqui, Moisés. Quando o faraó chegar, nós vamos falar assim, seu faraó, o senhor nos desculpe, nós fomos enganados, mas nós não queremos ir embora com Moisés não, queremos voltar e trabalhar com o senhor. O povo estava decidido a voltar. Irmão, diante de uma dificuldade, não pense em retroceder. Diante de uma dificuldade, diante de uma luta, diante de um problema que surge diante de você, não pense em temer. Lembre-se, nós temos um Deus o quê? Poderoso. Mas nós esquecemos. Nós esquecemos que temos um Deus poderoso. Esquecemos que temos um Deus que trabalha em nosso favor. Nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele o quê? Esperam. Mas nós esquecemos. Nós estamos pensando, eu acho que eu tenho que voltar para a minha vida antiga, eu tenho que voltar para as coisas erradas, eu tenho que voltar para a minha religião antiga. Eu já tive uma vez uma senhora que eu atendi na igreja, um senhor, ele foi babalaorixá da outra vida, e aí ele se converteu a Cristo, deixou tudo, meteu fogo nas coisas, irmão, na roupa e tal, e ele estava vivendo a fé com Cristo, 1 ano mais ou menos. E aí uma hora, irmãos, um dia chegou alguém lá e foi dar um recado para ele, que um espírito mandou um recado dizendo que se ele não voltasse, ia matar a esposa e o filho dele. E aí ele chegou desesperado, com os olhos esbugalhados na igreja. Pastor, pelo amor de Deus, pastor. Pastor, o que foi, irmão? O que foi? Está parecendo que você viu o troço? O que foi? Não, eu não vi não, mas ele me mandou um recado. O que foi? Pastor, o Exu da morte mandou um recado falando que se eu não voltar para o ofício, se eu não voltar a trabalhar para ele, ele vai matar meu filho e minha esposa, pastor. E meu filho é meu bem mais precioso, pastor. Eu não sei o que vai ser. Eu começou a chorar. Eu falei, irmão, ei, calma aí. Falei para o irmão, pega lá uma água para o irmão. E ele desesperado, tremendo, suando fria. E aí, pastor, eu prefiro morrer do que ver meu filho morrer. Eu falei, irmão, foi umas 3 horas de conversa. E até conversar, falar, meu irmão, você não está em Cristo, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu sei. E falava para ele, olha, se alguém está em Cristo, olha, nada contra Israel, não vale encantamento, eu sei. E por que o senhor está temendo? Aí ele me disse, porque pastor, eu já trabalhei lá. E o Exu da morte é o mais forte, pastor. Mas eu falei para ele, irmão, nós temos um Deus que é poderoso, mais que o Exu. E ele disse, eu sei. Só que o recado fez ele o quê? Temer. E quando nós tememos, nós o quê? Esquecemos.
Quando a gente está com medo, a gente esquece. Já ficou num momento de ficar tão nervoso ou com medo de esquecer telefone, de ligar para alguém? Por que você não me ligou? Eu não lembrei o número. Mas tinha na agenda. Eu lembrei, quero saber de lembrar de agenda. O medo faz isso. O medo faz a pessoa esquecer de tanta coisa. O medo faz os discípulos estão lá numa tempestade, irmão, o barco quase afundando. Jesus vem andando sobre as águas. Eles olham e gritam: é o quê? É um fantasma. Eles estão confundindo Cristo com fantasma. E estão gritando, dizendo: gente, calma, tem bom ânimo, sou eu, não tema não. E aqui, irmãos, o povo de Israel está comendo. Não, nós vamos voltar para o Egito, nós vamos voltar para a nossa vida antiga, nós vamos voltar para Faraó. Irmão, não retroceda. Se Deus já lhe tirou da paradeira, não retroceda, continue avançando. Se Deus já lhe tirou do cativeiro, se Deus já te libertou, avance, caminhe, lembre-se, não temas, lembre, nós temos um Deus que é poderoso. E Israel está com medo. E imagina, quando saíram do Egito, eram quase 5 milhões de homens e mulheres e crianças. 5 milhões de pessoas com medo? E vão reclamar para Moisés. E aí Moisés ouve tudo aquilo e diz, versículo de número 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós o quê? Vos calareis. Diante de uma adversidade, cale-se e não temas. Cale-se, porque no muito falar não falta pecado. É alguém que chega e fala assim: calma, vai dar tudo certo. Mas como que vai dar certo? Eu não sei, vai dar certo. Não sei. Irmão, nós estamos pensando com a nossa cabeça, com a nossa mente natural. E Deus é espírito. As coisas de Deus são espirituais, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E nós estamos pensando como, de que forma, de que jeito. Pastor, é câncer, pastor. É câncer. O meu negócio é diabetes. Não tem cura, é só tratamento. Eu vou ter que tratar e fazer dieta, mudar minha alimentação, mudar tudo, pastor, porque não é brincadeira, não. Meu negócio, pastor, é meningite. Meu problema é sério, pastor. Na vida antiga, trabalhei em garimpo, em fazenda, peguei doença de Chagas, tenho até hoje. Tem que ficar tomando de remédio sempre, senão meu coração incha, eu posso morrer. Ei, não temas. Moisés disse ao povo: não temais. E o que, irmãos? Aquietai-vos. Se aquiete, meu irmão, para que você não peque com as suas palavras. Aquiete-se, minha irmã, para que você não peque com seus lábios. Senão nós vamos pecar, vamos falar o que a gente não quer, vamos falar o que nem Deus quer. O povo estava pensando em voltar para o Egito, e eles tinham pedido para Deus saírem do Egito. Foram eles que pediram. Lá em Êxodo capítulo 2, se você vê 3, você vê o povo clamando: Deus, o Senhor prometeu nos tirar, nos levar para uma terra boa, e nós estamos sofrendo. Eles pediram para sair, e agora eles estão pedindo para quê? Para voltar. Mas por quê? Medo. E eles tinham esquecido do Deus o quê? Poderoso. Meu irmão, Israel viu 10 vezes o agir de Deus. Nas 10 pragas do Egito, eles viram Deus agir ali. Veio a chuva de pedra. Veio a chuva de pedra, a chuva de sarça, de pedra de fogo. Caiu em todo o Egito. Não caiu uma pedrinha sequer na casa de Israel. Veio a praga da escuridão. E na praga da escuridão, trevas. E a Bíblia diz, irmãos, ali, se você ler depois os capítulos de Êxodo, você vê que as trevas eram densas, que se você colocasse a mão, você não enxergava. Em todo o Egito tinha trevas. Aonde que tinha luz? Só na casa de Israel. Praga das rãs, sapo para tudo quanto é lado. Só na casa de Israel que não tinha. Na casa dos israelitas. Veio a praga das águas, irmãos, as águas viraram sangue, e assim por diante, dos gafanhotos, e a praga das mortes dos animais. Todos os egípcios tiveram seus animais mortos. Os animais de Israel não morreu nenhum.
Eles viram o que Deus fez, mas agora diante de uma dificuldade, quando eles levantam os olhos e veem Faraó, eles estão o quê? Temendo. Não temas, meu irmão. Crê somente. Crê em quê? Crê no quê, pastor? Creia que você tem um Deus poderoso. Creia que você tem um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu ou imaginou. Estamos pensando, pastor, hoje de manhã, um irmão deu um testemunho, eu estava ouvindo no programa, a Daiane pegando a entrevista de alguns irmãos, sempre quando tem começo, quando a gente entra ao vivo, o culto, aí tem um nosso pessoal que fica trabalhando, perguntando, já conversa com vocês ali na entrada, na recepção e tal. E aí um senhor contando, quando ele veio para Cristo, irmão, a vida totalmente destruída, a vida acabada, todo mundo falava que ele não ia ser ninguém na vida. E ele veio para Jesus, irmãos, e ele começou na luta. Ele vinha para a igreja de manhã, domingo de manhã, ele vinha de a pé, para voltar de ônibus, só tinha passagem de volta. Vinha, como que é o nome dele, Daiane? Vocês lembram? Seu Martinho, né? Seu Martinho. Ele vinha com a esposa, senta bem aqui na frente, no culto da manhã, domingo de manhã ele está aí. E aí ele vinha, irmãos, cedo, a pé. Mora lá no Despraiado. Despraiado? É Despraiado, né? É Despraiado, por ali. E ele vinha de a pé com a esposa para voltar de ônibus, que não tinha passagem. E aí ele vinha naquela alegria, irmãos, e os outros falando, aí você não vai dar em nada. E aí ele vinha de manhã com a esposa, e de manhã, domingo de manhã, o trânsito é bem tranquilo, não tem, é tudo parado. Ele falava para a esposa, ei, amor, já pensou um dia eu tendo um carro? Eu consigo dirigir assim, sem ninguém na rua. Medo. E aí, irmãos, ele veio e foi vindo. Aí ele mexia com bar, mexia com essas coisas e tal, largou de tudo, fez um curso, começou a trabalhar. Ele disse que quando ele começou, o dízimo dele, irmãos, ele dava dízimo aí de 50 reais. E aí Deus aumentou, multiplicou e foi indo. Aí ele contando assim, hoje eu tenho um carro. Deus me deu um carro. 2002 eu comprei. Era para mim quitar em 2015. No mesmo ano eu quitei meu carro. E hoje eu venho de carro. Eu paro no sinaleiro e fico olhando assim. Olha o que Deus fez comigo, rapaz. Irmão, Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. Dia 22 de fevereiro agora, dia 22 de fevereiro vai ser domingo? Domingo. Eu faço 17 anos que eu entreguei minha vida para Cristo. Eu não imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. Eu só queria servir. E Deus fez muito mais do que eu pensava ou imaginava. Meu irmão, não é para você temer. É para você crer. Que nós temos um Deus que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. Mas muito mais. Diga para o irmão do seu lado, não temas. Não temas não, irmão. Moisés disse para o povo, gente, aquietai-vos. Não temais e se aquietem. Não falem o que vocês não sabem. Não falem daquilo que vocês não conhecem. Não falem daquilo que vocês não entendem. Não temais. E aquietai-vos. E vejam o livramento que o Senhor vos fará. Veja o que Deus vai... Mas fugir para onde? Diante deles, Mar Vermelho. Dos lados, das laterais, praia. Atrás, quem está vindo? Faraó. Se correr, o bicho pega. Se ficar, Faraó come. Nós vamos para onde? Moisés disse, aquietai-vos. E ele foi clamar a Deus. Olha o que Deus disse, versículo 14. Olha o que ele disse, o Senhor o quê? Pelejará por vós, e vós o quê? Meu irmão, eu tenho que me calar para apenas crer. Cale-se, creia apenas. Deus vai fazer. Pastor, eu não aguento, pastor, eu estou aí lutando pelo meu marido, ele não quer saber de Deus, está nessa vida, bebendo. O que eu falo? Aquiete-se e creia, para de falar. Pastor, eu não sei o que eu faço com a minha mulher, pastor. Eu falo para ela, quieta, fica quieto e creia. O nosso erro, irmãos, é falar. Não temos que falar, nós temos que orar. É quem convence a pessoa do erro é o Espírito Santo, não somos nós.
Não adianta a gente querer dar lição de moral. Não adianta a gente chegar e falar daquele sermão, a pessoa baixa a cabeça. Você entendeu? Ele vira as costas ali, ó. Bebe tudo de novo. Essa é pra você, mulher. Aquiete-se. Deixa Deus pelejar por você. Creia. E aí diz o versículo 15. E disse o Senhor a Moisés, quando ele foi clamar: por que clamas a mim? Moisés, eu não estou entendendo. Por que você está me pedindo algo? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. O quê? Moisés, você está me clamando? Pega seu bordão, estenda sobre Israel, toque nas águas, e as águas do mar vão se abrir. Mas Senhor, Moisés, faz o que eu estou dizendo. E aí o que acontece, irmãos? Deus está dando a instrução para que Moisés faça. E aí Moisés, irmãos, dá um pulo para o versículo de número 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram o quê? Divididas. O que fez as águas do Mar Vermelho se dividirem? O que fez? Um vento forte. Meu irmão, para um vento dividir as águas de um mar, como que era esse vento? Um furacão. Uma coisa, meu irmão, de mais de 200, 300 quilômetros por hora, a força do vento. Meu irmão, se aquele vento passa por uma cidade, destrói tudo, acaba tudo, derruba árvore, derruba prédio, derruba casa, destelha tudo, é uma catástrofe, é ou não é? O vento soprou somente sobre o mar. Quando veio aquele vento forte, só deu, irmãos israelitas voando. O vento levou os cavalos, as ovelhas, os bois. Levou? Não. Meu irmão, o vento de Deus nunca é contra, é sempre a seu favor. Nós temos um Deus que é poderoso e sabe fazer, meu irmão. Imagina, vamos imaginar. Eu estou na praia, aqui é a praia. Aqui começa o Mar Vermelho. E aqui no meio precisa se abrir. E o vento tem que vir daqui, ó. O vento tem que vir. E aí imagina Moisés. E vem o vento. E as mulheres, minha chapinha, minha escova. Nem isso teve, irmão. Porque o vento veio apenas para abrir o quê? O mar. Porque ele é poderoso e sabe fazer as coisas. Está Moisés com o seu cajado estendido. E vem aquele vento por detrás. E começa a soprar. E aí as águas começam a mexer e todo mundo está vendo. E quem está vindo lá atrás? Faraó. E Faraó vindo, irmãos. E está vindo. E o vento vai soprando a noite toda para poder abrir. Entenda. E quando Deus abriu o Mar Vermelho, como você imagina que era, irmãos, essa abertura no mar? Uma trincheirinha? Uma ruinha? O que era? Irmão, enorme. Porque quantas pessoas que precisavam passar por ali? Quase 5 milhões. Imagina quase 5 milhões passar por um lugar, por esse lugarzinho. Quanto tempo quer demorar? Vixe, muito tempo. Então, meu irmão, o vento de Deus soprou que abriu um enorme caminho para que todos pudessem passar, e veja o milagre. E eles passaram a pés o quê? Seco, enxuto. Nem lama ficou. Porque esse nosso Deus é poderoso para fazer o quê? Mais. Mas muito mais. Ele é poderoso para fazer mais. Mas Moisés falou assim: gente, nós vamos passar pelo meio do mar. Como, Moisés? Flutuando? Andando sobre as águas? Como? Vocês vão ver. Mas se a mar se abriu, vai ficar lama. Eu não quero sujar meu sapato. Mas e eles passaram a pés o quê? Irmão, Deus é detalhista para com o seu povo. Deus é detalhista para com seus filhos. Nós estamos limitando Deus, sendo que Ele quer fazer por nós muito mais do que a gente pensa ou imagina. Abriu-se aquele caminho. E aí quando abriu o caminho, meu irmão, aquela avenida mesmo, como que fala?
Nos Estados Unidos, aquelas rodovias lá que são de 4, 5, 6, 7 Freeway. Grandes avenidas, enormes, irmãos. 5, 6, aquele povo enorme. E aí quando abriu, Moisés olhou e falou assim: corre, negada. E o povo começou a andar. E quem está vindo atrás? Faraó. O inimigo está vindo atrás. Mas eles vão nos alcançar. Nós somos muito. Versículo de número 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros, e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar o quê? Dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Meu irmão, para que os egípcios não alcançassem os israelitas, Deus amarrou a roda dos carros e fez com que o povo andasse o quê? Lento. Slow motion, câmera lenta. Vem Faraó com o seu cavalo. Ih, câmera lenta. Eles estão vindo. Bora! Não é isso? É ou não é? Meu irmão, Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso para fazer você parar de ter dor. Deus é poderoso para fazer você parar de sangrar. Deus é poderoso para fazer você parar de ter doença, enfermidade, câncer, diabetes. Ele pode fazer isso. Somos nós que limitamos Deus. Oh, Jesus, você podia tirar essa verruguinha que me incomoda. Ele tira? Tira. Ele tira também câncer, tira tumor, tira tudo. Ele pode fazer. Ah, pastor, eu não sei o trabalho, não sei para onde vai o meu dinheiro, para onde que as coisas vão. Irmão, Deus pode parar com essa miséria. Deus tem poder para parar essa miséria, essa paradeira que está. Pastor, estão falando em crise, o governo. Meu irmão, você pode não crer, mas eu digo, para o cristão, meu irmão, para quem tem Deus, para quem crê, não existe crise. Para quem crê, não existe crise, meu irmão. Tinha crise no mundo todo. Tinha um cristão, tinha um homem de Deus governando o Egito. Todo mundo tinha fome. Onde não tinha fome? No Egito. Por causa de quem? José. Então, aonde tem luz, não tem trevas. Então, aonde tem alguém que é luz, não vai ter trevas, não vai ter crise. Ah, tá feia a coisa. Meu irmão, tá tudo lugar parado. Só lá no seu que vai andar que vai ter movimento. Assim era, meu irmão, veio a praga das trevas. Todo o Egito tinha trevas. Só na casa dos israelitas tinha o quê? Tinha luz. Pastor, ninguém aqui está vendendo. O meu eu consigo vender aqui por dia, aqui e tal, pastor. Olha, irmão, esse é Deus. Deus é poderoso para fazer, irmãos, parar a miséria, parar com que as coisas ruins aconteçam, cesse o mal. Ah, pastor, eu ando tendo problemas sérios de saúde, eu ando internando. Ele é poderoso para fazer o que, irmãos? Com que esses inimigos parem, não andem mais, que pare, cesse. Mas nós estamos temendo. E aí, meu irmão, e aí, olha o milagre de Deus. Disse, 26, disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Israel está terminando de passar, Deus fala: Moisés, estende a mão sobre o mar de novo. E então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã,
retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia no mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés o quê? Seu servo. Irmão, o povo já tinha quase todos passado. Na metade do Mar Vermelho não tinha mais israelita para trás. Preste atenção nesse milagre. Quando Moisés estendeu a mão sobre o mar fechou todo, não foi? Sim ou não? Não. Não. Fechou só uma parte do mar, porque ainda tinha gente o quê? Andando. Uma parte ficou aberta, a outra parte fechou. Você já viu isso acontecer? Meu irmão, mas ele é poderoso para fazer. Uma parte, Moisés, por mais que eles estão vindo bem lento, eles vão conseguir alcançar alguns, que tem velhos, tem pessoas de idade, tem pessoas que já estão velhinhas e não estão conseguindo, porque eles estão caminhando, irmão, faz dias, cansado. Então é o seguinte, estende a mão sobre o mar de novo. E quando ele estendeu a mão, uma parte do mar fica aberta e a outra se fecha. E todos os inimigos morreram o quê? Afogados. Um jovem, é uma história de um jovem que conta quando ele foi para a faculdade, e um dos professores na faculdade, querendo tirar onda, querendo se mostrar o sabidão, o conhecedor de todas as coisas, falando assim: esse negócio de evangelho é a mais pura mentira. Esse negócio de evangelho, de milagre, isso é conversa para boi dormir. Comprovado cientificamente. Eles falam que o povo passou pelo meio do Mar Vermelho. Passaram, mas não foi como eles imaginam, não. Eles estão aumentando a história. Um professor falando na sala. Existe um tempo do ano, na época das secas, na época do inverno, o mar baixa, a maré do mar fica bem baixinho. E existe um lugar lá que você consegue atravessar o mar com água pela canela. No mais fundo vai dar na cintura, mas a água fica na canela. É uma época do ano. Então, quando eles saíram do Egito e atravessaram o mar, eles passaram no lugar mais raso, no tempo em que a água estava o quê? Baixa. Então, esse milagre é fajuto. Eles atravessaram, não nego, mas não foi como está escrito na Bíblia. Passaram no lugar mais raso. E aí todo mundo ficou, e lá no fundo escutou-se assim: aleluia! Glória a Deus! Deus maravilhoso! Professor, quem está falando isso? Quem tá rindo aí? Quem que está falando essas coisas? Sou eu, professor. É que eu sou cristão. Professor, o senhor falando aí, ó, o milagre então foi muito maior. Mas maior como? O senhor está dizendo que eles passaram no lugar rasinho? Foi. Dava na canela? Então o milagre foi muito maior. Mas por que você fala isso? Porque a Bíblia fala que os cavalos de Faraó, o povo de Faraó morreu afogado com água na canela. O milagre foi muito maior. Meu irmão, nós temos um Deus que é poderoso. Depois que eles viram, irmãos, o grande poder. Meu irmão, você tem que crer para ver esse Deus poderoso agir. Você tem que crer, minha irmã, para ver esse Deus poderoso operar, fazer infinitamente mais, para que Ele possa abençoar mais, financeiro, familiar, profissional, espiritual, em todas as áreas. Eu não consigo. Ele é poderoso para fazer mais. Ele é poderoso para fazer muito mais. Pastor, eu não sei o que eu faço, pastor. Olha, pastor, eu tenho medo. Ele é poderoso para fazer mais. Ele te faz capaz, irmãos. Eu falo por mim. Eu vou falar algo de mim. Eu era casado, eu fui tirar habilitação em 2009. Eu sou habilitado recém.
E aí depois que nasceu minha filha, eu tinha, digamos assim, um medo, um receio de fazer escolinha de trânsito. Porque eu ficava pensando assim, quando eu andava de carona com alguém, eu ficava olhando assim, o cara pisava ali, aí pisa lá, aí pisa aqui, troca aqui. Eu era curioso. Eu sempre perguntava, por que quando você pisa ali, você pisa aqui e troca aqui? Não, você tem que pisar na embreagem para entrar a marcha, e aí você acelera para o carro não morrer e tal. Eu ficava rapaz, mas que complicado. O trem complicado. E aí, irmãos, eu sempre remediando, sempre tardando. E a minha esposa me cobrando, minha esposa me cobrando e tal. E aí eu falei assim, pô, eu vou criar vergonha na cara. Eu vou fazer esse troço. Aí começou 2008, entrei para fazer aula de trânsito 2008. Aí logo já entrou recesso, aí 2009, comecei em 2009, comecei o meu processo. Aí eu fiz, irmãos, a aula teórica, essas coisas e tal, e fui passando. E aí na aula prática, nunca tinha dirigido um carro, nunca. Porque eu aprendi assim, dirige quem tem habilitação, se eu não tenho dirigir, eu estou no pecado. É, pastor? Verdade. Você está indo contra a lei. E eu tenho que obedecer a lei de Deus e a lei dos homens. Então, se você dirige carro sem habilitação, pedindo para Deus, Deus, tira os guardas, não deixa ele me ver, não deixa ele me ver. Tomara que ele te veja. Tem gente que fica assim, Jesus, eu vou para a tua casa, meu Deus, segue os guardas, não deixa ele me parar, amarra esse... Eu vou orar, Deus desamarra e tomara que prenda, para ele aprender e tirar a carteira. Porque é errado, irmão. Não adianta querer fazer o certo do jeito, fazer o certo do jeito errado dá errado. Querer fazer o certo do jeito errado, vir para a igreja é certo. De carro, melhor ainda. Mas ser habilitado não, então é errado. Vem de ônibus. Mas eu, pastor, não sei andar de ônibus. Ou você convence alguém para dirigir para você. Mas ninguém dirige, então paga. Fala para o filho, eu te dou 20 para você me levar na igreja. Verdade? Ou então vai tirar a sua habilitação. Aí eu comecei a fazer. E eu ficava naquele medo. E a primeiro dia o cara já me falou assim, ele já me conhecia lá em Cáceres. Ele falou assim, pastor, vai lá, agora é com o senhor. Eu falei, mas irmão, como que é esse? Vai devagarzinho, vai desse jeito, porque o carro da autoescola, eles têm os pedais, né? Deixa que eu controlo aqui. E foi aquela coisa. E morrendo. E lá em Cáceres, fui pastor lá 5 anos, o povo me conhecia assim. Pastor Barbeiro, é a sua. Não pode falar. Irmão, olha... Que coisa. E aquela coisa, não vai dar, não vou conseguir. E eu paguei aulas a mais para fazer. E aí, meu irmão, foi aquela luta. Eu na minha cabeça, eu não me imaginava, não me via capaz. E aí chegou o tempo do teste, tirei, passei. E hoje em dia eu vejo as pessoas falando assim, rapaz, mas é tão fácil. Agora parece que é, né? Mas eu não me imaginava. Irmão, ele é poderoso para fazer muito mais. Quando eu cheguei em Israel, quando nós fomos lá em Jerusalém, eu e minha esposa, nós choramos. Nós desembarcamos e estava assim, welcome Israel. Aí eu falei assim, meu bem, você já viu onde que nós estamos? Você viu de onde que Deus tirou a gente? Lá do Lagoa Azul, vizinho do Tijucal, e você lá do São Carlos, do residencial. Olha onde que Deus nos trouxe. E aí veio as lágrimas. Ele é poderoso para fazer muito mais, irmão. Não é para você temer, é apenas para você crer. Não temas, crê somente. Creia que Ele é poderoso para fazer. Creia que Ele é poderoso para lidar. Creia que Ele é poderoso para abrir portas. Ele foi poderoso para abrir caminhos. Ele foi poderoso para derrotar inimigos. Ele foi poderoso para amarrar os inimigos para não andar. Ele é poderoso para fazer, meu irmão. Pastor, eu estou com uma dívida, meu irmão. Deus é poderoso para fazer essa dívida e esperar, e vai. Eu conheci um senhor que ele deixou um tempo atrasar, irmãos, 5 contas de luz. E uma pessoa fica com a luz ligada com 5 contas? Hoje em dia eles estão cortando com uma, né? Além de cortar, ainda põe o seu nome no SPC, não é? Meu irmão, ele ficou 5 meses. Deu um problema lá no cartão,
E aí ele recebia o dinheiro, ficava no banco, ele não conseguia. Irmão, entrou um satanás ali, e ele desesperado, e as contas acumulando, e ele com medo. Ele fala: Deus, eu não pago porque eu não quero, é porque está enrolado, é burocrático. Deus, põe a sua mão. E ele disse depois, em testemunho: pastor, eu fiquei 5 meses, 5 talão vencido, e não cortaram minha luz nem minha água. Eu creio que Deus foi lá e pôs a mão lá, pastor, e Deus sabe fazer as coisas. Deus sabe fazer as coisas, meu irmão. Não temas não, crê somente. Ele é poderoso, infinitamente mais para fazer o que pensamos ou imaginamos. Um dos nomes de Deus, poderoso. Não esqueça desse Deus. Não esqueça desse Senhor, que Ele pode fazer por você e quer fazer, meu irmão, na sua vida. Ele fez por Israel. Eu anotei aqui, mas não vai dar tempo de falar, irmãos. Ele fez na multiplicação de pães e peixes. Ele alimentou 5.000 com 5 pão e 2 peixinhos. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Marta e Maria queriam uma visita de um amigo. Ele foi lá relevar a ressurreição, porque Ele é poderoso para fazer mais. No milagre da multiplicação, ainda sobraram quantos cestos, irmãos? 12 cestos cheios de pão e peixe. Ele sabe multiplicar, Ele sabe fazer, Ele sabe operar. Esse nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais. Não temas. Jairo, não temas, crê somente. Meu irmão, minha irmã, não temas, crê somente. O poderoso vai te ajudar. Quem entendeu, diga amém. Crê somente. Mas pastor, como? Ele sabe fazer. Mas de que forma? Deus sabe fazer. Moisés, estende a mão sobre o mar, e essas águas vão se fechar. Mas Deus vai afogar o povo. Moisés, faz o que eu estou dizendo, eu sei fazer. Não quero ensinar o Senhor, Ele sabe fazer. Oh Deus, manda alguém ir lá na minha casa falar de Jesus para meu marido. Pastor, a gente podia, eu queria falar com o senhor um negócio. Nesses anos de ministério, já me deparei com tanta coisa. Uma senhora uma vez disse assim: pastor, eu queria combinar o seguinte com o senhor. Meu marido não vem na igreja, mas ele não é contra ir em casa fazer visita. Só que meu marido é caminhoneiro e ele viaja muito, e é difícil achar ele em casa. Tem dia que ele está, tem dia que ele não está, não tem hora para chegar. Então essa vida corrida, pastor. E aí, pastor, eu queria ver com o senhor, eu queria tramar com o senhor o seguinte: o dia que meu pai estiver em casa, eu ligo para o senhor, e o senhor faz de conta que está andando na minha rua, e faz de conta que te dá sede. E aí o senhor vai lá e toca a campainha da minha casa, e aí eu vou falar: ô pastor, ô irmão, fiquei com sede aqui na frente da casa da senhora e vim tomar uma água. E aí, por coincidência, o meu marido vai estar lá, e o senhor entra e fala de Jesus para ele. Pode ser? Eu falei: não. Não, eu vou estar mentindo. Mas pastor, a intenção é boa. Irmão, não adianta você criar intenção ou imaginar. Só creia, o poderoso sabe fazer. Eu falei para ela: irmã, na hora que chegar o tempo do seu marido, minha irmã, ele pode estar viajando, ele pode estar dirigindo, ele pode fazer o que for. Quando a luz brilhar no caminho dele, já era. Foi dito e feito, passou 1 ano e pouquinho. O que estava com ela lá? O marido. Quando? Um dia ele parou num posto de gasolina, foi abastecer, tinha um pessoal evangelizando, entregando folhetinho. E aí entregaram um folhetinho e viu a igreja. Ah, rapaz, ó. E ele trouxe para casa. Ele falou assim: meu bem, esse aqui é da sua igreja? Não, não é da minha igreja. Ah, eu gostei do que está escrito aqui. Aí ela disse assim: ah, mas lá na igreja tem também as mensagens que são iguais essas aí. Eu vou lá com você. E veio. E veio um dia com ela, com a esposa, e desse dia nunca mais saiu. Aonde que ele foi conhecer Jesus? Num posto de gasolina, com um folhetinho, meu irmão. Não precisou eu falar que estava com sede e entrar na casa dela para pedir água. Irmão, Ele é poderoso para fazer. Como, pastor? Não sei, mas Ele é poderoso para fazer. Mais do que você pensa ou imagina. Você está pensando aí: ô pastor, como que eu queria que meu marido viesse para Jesus? Ele pode fazer mais. Ele pode trazer seu marido, fazer seu marido querer servir Cristo, virar obreiro. E olha lá se não querer virar pastor também. Ô pastor, minha esposa, eu vejo o grupo de mulheres, essas coisas. Pastor, como eu queria que minha esposa... Espera, Ele é poderoso para fazer. Aí sua esposa vem,
E aí depois ela começa a influir, começa a viver esse meio com as irmãs, conhece umas irmãs aí. Daqui um dia você está brigando com ela, fala: ei, você não para mais em casa, só na igreja, na igreja, na igreja. Ele é poderoso para fazer mais. Ah, pastor, meu filho, um dia, uma hora vai chegar. Seu filho vai conhecer Cristo, vai ficar igual o João que fica na igreja o dia inteiro, trabalhando, andando, fazendo, evangelizando, vendendo as coisas, levantando fundos para poder fazer as festas dele, as reuniões dele. E a ponto, meu irmão, de você falar: ei, para em casa um pouco. Você não queria que eu fosse para Jesus? Estou em Jesus. Ele é poderoso para fazer mais. Mas o que eu preciso? Não temas, crê somente. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé. Quero orar por você, irmão. Jesus, eu te dou graça. Creio, meu Deus, na bênção do Senhor sobre nós. Pai, eu abençoo todos agora. A esses que oraram, que essa semana ainda vão fazer exames. Tem gente que precisa de uma bênção, meu Deus, financeira, na justiça. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para operar muito mais. O Senhor é poderoso para fazer mais, mas muito mais. Isso, meu irmão, creia. Creia, Ele é poderoso para fazer muito mais. Mais do que você pensa ou imagina. Mais do que você consegue imaginar. Talvez você pense em algo, Deus já pensou mais. Você imagina uma coisa, Deus tem mais, meu irmão. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. É essa bênção que eu quero para a sua igreja. É essa bênção que eu quero para os teus filhos. Que essa pessoa fique, meu Deus, livre, completamente, curada, restaurada. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a ele agora. Abençoo o emprego, o trabalho. Abençoo, meu Deus, em todas as áreas financeiras. Meu Deus, esse de uma bênção judicial, aquele de uma causa na justiça. Oh, Jesus. Oh, meu Deus, eu abençoo esta pessoa agora. Isso, meu irmão, creia. Tome posse. Ele é poderoso para fazer muito mais. Ele é poderoso para operar mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Talvez, meu irmão, a senhora, o médico disse que a senhora não pode engravidar. Ele é poderoso para fazer mais. O médico disse que você não pode ser mãe. O médico disse que você não ovula o possível para ser mãe. Ele é poderoso para fazer mais. Ainda que você tenha o diagnosticado endometriose, ele é poderoso para fazer mais. Oh, nós cremos. Creia, creia, meu irmão. O médico disse que você não pode ser pai de forma natural. Creia, Ele é poderoso para te dar mais. Ele é poderoso para fazer mais. Oh, aleluia. Oh, Deus, Tu és poderoso. Nós cremos nesse Deus. Cremos em Ti. Cremos em Ti, Deus. Cremos no Senhor, Deus. Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus, Ele é poderoso, meu irmão. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso, cante. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Levante as suas mãos aos céus. Isso. Creia, creia. Ele é poderoso. Oh, Tu és Deus. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos, pelos milagres que essa pessoa ainda há de contar, há de falar. Aleluias. Aleluias. Nós cremos em Ti, Deus. Nesse Deus que é poderoso para fazer mais. Mas muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Pai, Te damos graça, na certeza que o Senhor vai fazer mais. Diga comigo: e eu creio que o Senhor é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que tudo que eu pensei ou imaginei. O Senhor pode mais. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, ao Espírito Santo, para todo sempre. Diga amém. Aplauda Jesus, que Ele merece. Aleluias. Aleluias. Diga glória a Deus. Os guerreiros